Sabemos que a Secretaria de Desenvolvimento Agrário ela foi extinta na reforma administrativa, então entendo que a política da agricultura familiar ficará a cargo também da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? E eu sempre disse aqui no processo da reforma que o problema principal não seria a extinção de um órgão da gestão, mas a extinção talvez da política pública, né? Essa sim é importante que a gente a preserve e a mantenha, pela relevância, né? O café, a carne, o leite, o agronegócio, ele é importante do ponto de vista da balança comercial, inclusive do nosso país, mas a agricultura familiar ela é fundamental para a nossa alimentação, né? Mais de 80% é garantido pela agricultura familiar. E Minas tem esse perfil. Aí eu queria aqui fazer algumas perguntas para a senhora. Pode ser que talvez a resposta ainda não esteja pronta, porque também compreendo que o governo está se iniciando, tem essa compreensão, e se ela não estiver pronta, talvez ela fique como indicativo, né? Porque no modelo da Assembleia Fiscaliza nós vamos nos encontrar novamente daqui a algum tempo e a gente pode estar revendo essas questões. Hoje nós temos uma política que é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. O PNAE ele estabelece a compra de 30% da merenda escolar da agricultura familiar, porque a agricultura familiar eu penso que ela tem três situações, né? As condições de produção, combinado com assistência técnica aos pequenos agricultores, as condições de escoamento dessa produção, e é importante que a Secretaria dialogue com a CETOP, se políticas como os tubulões, as vigas para as pontes, os mataburros permanecerem lá, que os agricultores demandam muito esse tipo de política. E o terceiro é a comercialização, né? E acho que o PNAE ele colabora muito criando um ambiente da comercialização. A pergunta que eu faço é se a Secretaria tem uma comunicação com a Secretaria de Educação a saber de qual que é o volume ou percentual de cumprimento desse índice. Claro, pode ser uma questão específica da Secretaria de Educação, porque a lei cria uma determinante ali, mas tem um interesse direto pelo público, que é o objeto também da atuação e da gestão da Secretaria da senhora. Então, eu queria saber se tem essa conversa. E se é possível a gente aumentar, né? Fala do percentual mínimo, mas por que não mais, né? A outra questão é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, programa também que foi criado no governo federal, à época do presidente Lula. Em Minas, nos últimos anos, me parece, foram mais de 6,5 milhões de investimentos, 1.500 agricultores rurais em 53 municípios semiárido mineiro. Se está no farol e no horizonte da Secretaria a permanência dessa política pública, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? O Brasil Sem Miséria também, que foi uma política executada, me parece, na Emater, um programa importante para enfrentamento da miserabilidade no campo, como que a senhora vê essa política e como que ela está posicionada nessa agenda, e também dos povos e comunidades tradicionais. O governo Pimentel regulamentou política de povos e comunidades tradicionais, criando aí a garantia de desenvolvimento sustentável, né? Então, com a extinção da SEDA, a superintendência desses territórios ela não foi mantida. Então, como que essa política poderá ser preservada? Quanto ao PNAE e o PAA, nós ainda não estamos conseguindo atingir, mas a política continua na Secretaria, e uma das dificuldades, principalmente do PAA, é a questão dos pequenos produtores não estarem organizados em cooperativa, que já foi até uma coisa que o deputado da Zona da Mata aqui levantou. Nós tivemos, há 2 semanas atrás, um evento que foi muito bem, assim, muita gente participou, que foi exatamente isso. Como que nós vamos fazer para ajudar esses pequenos produtores a se organizarem em cooperativas para que possam acessar esses programas? Porque muitos editais do PA estão sendo contemplados por cooperativas do Rio Grande do Sul, de agricultores familiares, sendo que aqui no nosso estado isso poderia estar acontecendo. Então, a gente tem essa preocupação de melhorar o acesso dos nossos agricultores familiares a esses programas. Em relação à agricultura familiar, não é só a questão de ofertar alimentos, mas a questão de renda no campo. Que é muito importante segurar também as pessoas na zona rural, porque a gente observa muitas vezes que o pequeno produtor, sem conseguir se manter na propriedade, vem para as periferias da grande cidade, viver em condições muito piores. Então, eu acredito que
trazendo produtividade, incentivando os pequenos produtores a ter mais renda, isso vai fixar o homem no campo, e você vai, como diz o deputado Luiz Humberto, aliás, Antônio Carlos Arantes, quando você aumenta a renda no campo, você aumenta todas as cadeias do Estado, você incentiva a economia como um todo. Então, isso é a política. Nenhuma das políticas da SEDA deixaram de ser contempladas. Nós temos uma subsecretaria para desenvolver o desenvolvimento rural para a agricultura familiar. E tem uma para os assuntos fundiários e uma para a política econômica. Então, todos os programas da SEDA foram contemplados. E você perguntou se o PNAE e PAA, sim, eles podem ser além dos limites. Inclusive, lá em Bonfinópolis de Minas, a prefeitura conseguiu a organização de forma que o PNAE foi, acho que 42% no ano de 2017, lá em Bonfinópolis. Então, eles conseguiram realmente um índice muito bom de aquisição dentro do programa. Então, ele pode ser, sim, acima do limite, não tem indicação, problema não. E a gente vai buscar o Brasil Sem Miséria, um programa que, na minha opinião, ele é muito importante, porque ele faz exatamente isso que eu acabei de falar. Ele dá uma nova perspectiva para o agricultor, um negócio novo, uma coisa que realmente vai trazer mais renda. A gente vai, então, buscar que ele volte, tenha um programa novo para ele.